Maringá. Qual o cuidado que você está tomando na hora de você... fez o procedimento, não deu nada? Que bom! Mas na hora em que você vai pensar nesse procedimento, você pensa em quem vai fazer? A nossa dermatologista, Jaqueline Salmazo, hoje ela está aqui para tirar essas dúvidas. Jaque, seja bem-vinda, por gentileza. Tá aí uma dúvida sobre depilação a laser. Tenho várias aqui. Como você tá? Bom te ver, meu amor. Senta aí, fica à vontade. Obrigada. Esse é um assunto falado bastante, né? Sim. Mas acho que falta ainda algumas orientações para que esse tratamento ele aconteça com a maior eficácia possível, sem dor, sem constrangimento. É importante falar sobre esse assunto. Sim, é bem importante porque assim, no consultório aparecem muitos casos, às vezes de queimadura, de hipocromias, que é quando a pele fica mais clara, ou hipercromia, quando fica mais escura. Então, é importante a gente falar sobre isso. E a gente vai colocar aqui algumas telas, até se você de casa, tá? Tiver perguntas para fazer para Jaque, manda pra gente, tá bom? Na RIC TV Maringá, tá bom? É para isso que a gente tá aqui, para te ajudar. Primeiro, quero entender como que ela funciona na prática no nosso corpo. Esse é um laser que ele é disparado, são pequenos luzes pulsantes, como que funciona na prática? Os lasers, né? A gente acaba falando laser, mas no fundo existe a luz intensa pulsada e existem os lasers. Qual a diferença? A diferença é que o laser, a gente fala que todos os feixes luminosos, eles vão direcionados. Tá. E a luz intensa pulsada, ela vai para cá, para lá, mas a gente coloca daí as ponteiras que elas filtram a gente fala assim, tem um espectro de ação, né, que vai de 600 a 1.200. Então, assim, são as luzes, tem o infravermelho, tem esses do meio. Nossa, então eu são que era várias. Assim, não, achei que era só uma luzinha que tá ali, não, é muito mais do que isso. Isso. E existem outras que são meio que igual você falou, né? Que elas são, a gente fala assim que é por ondas sonoras, ela acaba produzindo calor também. Porque no fundo... chega até incomodar quando se encosta, dependendo, chega até quente. A telinha ali, a plaquinha. Geralmente, nós usamos gel, na maioria das vezes usa gel. E os próprios lasers mais modernos, eles são refrigerados à ponta. Então, eles já têm os mais seguros, né? Entendi. Eles já são refrigerados para diminuir o dano na pele. Então, eles são mais seguros. Né? Eu lembro que quando eu me formei faz alguns aninhos, né? A gente não vai comentar essas coisas, não. Então, na época, usava só luz intensa pulsada. Era um aparelho que a gente usava um gel bem gelado e nem pegava todos os pelos, porque a gente... Dava mais trabalho, tinha que refazer muitas vezes também, né? Então, não pegava todos. Por quê? Porque hoje em dia, no fundo, assim, a luz intensa pulsada é o menos efetivo. Os tipos de laser, né, tem o alexandrita, NDI-YAG, são vários outros tipos de laser que eles acabam atuando melhor até. Eles, em menos sessões, O resultado já é às vezes com menos dor, né? Claro que a dor tem região, pessoa gente, dependente. Ficou perto de um osso ali, vai incomodar, não tem? Nossa, virilha, pega bem, dependendo. Nossa Senhora. Até porque o osso, ele reflete a luz do laser, ele acaba intensificando. Menina, chega até dá calor, se o negócio tá quente, fica calor em cima também, começa a abanar. Sim. E aqui a gente tem um exemplo de como funciona, ó, tá recebendo... Aqui é uma Gillette, produção? Nossa, ali parece ser uma Gillette, né? Isso. Então, assim, provavelmente, o que devem estar falando aí é que... a Gillette vai fazer só o corte superficial, ou seja, só cortou, e embaixo é onde a luz consegue, a pulsação consegue chegar, luz, né? o correto é nessa fase do pelo, que o pelo tem 3 fases. Uma fase que ele está crescendo, essa fase que é a fase terminal dessa fase de crescimento, né? A fase do meio, que é a catágena, que é essa daí, depois a telógeno que começa igual o dente. Sabe quando o dente começa a ser reabsorvido para cair o dente de criança? Sim, daí aparece a pontinha. No pelo acontece isso. Então ela começa a cair e acaba caindo o pelo, né? Mas o laser que ele vai fazer? Ele vai agir no pelo, porque a gente fala assim que o laser... A gente usa cada laser diferente para uma coisa, porque existe o que a gente chama de cromóforo. Ele tem que atuar
Por exemplo, existe cromóforo que é a pele, outro é o sangue. Então, cada um tem outra é a água. Então, cada um tem uma coisa diferente. O pupilo é a cor. Essa era a minha dúvida, porque assim, muita gente vai, às vezes, para depilação com um pelo desse tamanho, assim. Tá? Aí não pode. Aí não dá, né? Por quê? Porque daí, no caso, o laser ele vai atuar no pelo para ele esquentar, aquecer. E com o aquecimento dele, o ideal é ele passar para essa fase de baixo ali que tinha, né? Tipo um coraçãozinho, assim. Isso, que ali são as células que produzem o pelo. Então, tem que matar aquilo ali, tem que queimar para que não nasça mais o pelo. E se você não corta o pelo, o que vai acontecer? Ele vai pegar o pelo em cima da tua pele e vai talvez formar até cicatriz. Gente. Né? Então, assim, o ideal é raspar no dia o pelo. Deixar que de um dia para o outro cresça e fique naquele tamanho ideal, para que a luz ela reconheça que existe um bulbo ali, um pontinho mais escurinho, para que seja mais efetivo. Pessoas ruivas e loirinhas, por exemplo. Então, as pessoas que são ruivas e loiras, não age tanto. Então, ele precisa de muito mais sessões, mas às vezes não chega, assim. E pelo branco, então, é muito difícil de tratar, tá? Geralmente é indicado eletrólise. Ó, já que falou desse pontinho embaixo aqui, que parece um coraçãozinho. Pode voltar, produção? Ó, tá vendo ali, ó? Que ele tem aquele desenho, então é aqui, tá vendo? Qualquer outra telinha que você colocou, produção, deixa eu ver aqui, por gentileza. E aí depois eu quero falar até sobre as queimaduras, que recentemente a gente viu. Bom, para quem é indicado? Bom, praticamente todo mundo pode fazer, a gente só não faz em grávidas, né? Apesar que a princípio não teria problema nenhum, mas a gente acaba não fazendo. Em crianças, às vezes nascido, amamentando não tem problema, tá? Outra coisa, assim, pessoas que têm vitiligo, principalmente ativo, é perigoso, aonde a gente fizer aparecer o vitiligo. Pessoas com queloide, pessoas que usam medicamentos que, em contato com o sol, ele estimula, ele pode ter queimadura. Hiperpigmentar, né? Isso, ter queimadura. Cicatriz de cesárea, às vezes quer fazer na região aqui, perto, próximo da vagina, como é que faz? Pode fazer, não tem problema. A gente faz. Agora, se a pessoa tiver muito queloide, geralmente a gente acaba fazendo, às vezes tem que fazer infiltração, alguma outra coisa junto. Também, né? Sim, isso é de pessoa para pessoa e também assim, o laser ele pega melhor na pele branquinha com o pelo bem preto e mais grosso. Quanto mais grosso, mais dói. Tá vendo, gente? Eita! E quem que pode fazer essa técnica, doutora? Essa técnica, quem faz, o ideal assim, que seja feito numa clínica que tenha médico conduzindo. Por quê? O que acontece muitas vezes? Muitas pessoas acabam fazendo em clínicas que às vezes queimam a pele, mas como a pessoa não sabe tratar, ela acaba demorando, assim, a gente fala assim, perde o tempo correto de buscar essa ajuda, de tratar para que não tenha cicatrização. Então, assim, já veio pacientes para mim, morena, né, que é uma pele muito difícil de fazer, né, e porque toda queimada, parecendo um tabuleiro de xadrez. Então, assim, infelizmente, naquele caso ela já veio cicatrizado, não tinha muito o que fazer. Temos perguntinha aqui, ó, da Camila Biaconi. Homens também podem fazer? Sim, homens também podem fazer. Vão sofrer mais, homens. Porque isso. Ali a barba é mais grossa. Então, é isso daí. Tá vendo? A barba é mais grossa, homens são mais sensíveis, mas né? A gente sabe que eles não... gente. Só que, assim, eles precisam de mais sessões. Ah, é? Isso. E, por exemplo, aqui nas costas deles, como a pele é bem grossa, então é mais difícil de atingir e demora bem mais sessões. E também tem um hormônio estimulando direto. Ah, entendi. Né? Uma coisa importante também, que eu acabei não falando, mulheres que têm ovários policísticos ou alguma alteração que aumente o hormônio masculino, também, às vezes, a pessoa fica fazendo sessão, fazendo, mas tem aquele estímulo, né? Hoje em dia, muita gente está tomando minoxidil para o cabelo também, aí também está estimulando, a gente está tentando tirar e está aumentando. Tá vendo então, que não é fazer porque você quer, você tem que passar por uma anamnese, uma avaliação para ver se você está apta. E quando você sentar com um profissional, jogar limpo, ser transparente em tudo que você usa. Desde o cabelo, a doutora acabou de explicar. Produtos para te ajudar no crescimento do cabelo, tem fortalecimento de unha, sei lá, tem tanta coisa, tem hormônio que você toma. Olha que cuidado.
que você tem que ter, né? Pacientes com lúpus também, que são mais sensíveis ao sol. E Então, dermatites também, né, doutora? sim. Que tem várias, né? Que Ou infecção, né? Não pode ir com infecção. Por exemplo, assim, se a pessoa vai depilar o buço, ela tem uma tendência para ter herpes. A gente, às vezes, tem que fazer prevenção. Não pode fazer em local que está infectado, né? Olá, Rafaela Barbieri, qual que é o laser mais eficiente? A doutora falou que são aqueles dois, o laser os mais eficientes são o laser mesmo e não a luz intensa tá vendo, pulsada. gente? Laser. Cada um vai depender do tipo de pele. Intensidade por exemplo, também, o laser né? de diodo, ele é muito utilizado. O de alexandrita são ótimos lasers. Tá vendo? Bem melhores do que a luz intensa pulsada. Ó, laser, a Bruninha Faria, laser em pele preta. É possível fazer? Uma amiga foi queimada. A minha também, gente. A Raíssa, que era inclusive repórter também da antiga apresentadora desse programa, da Rosa Ortega, aconteceu isso com ela. Ela teve uma queimadura no pescoço e muito feia na barriga também. E veja, gente, ela é uma das apresentadoras mais incríveis que já vi, ela não pôde trabalhar. Então isso é muito sério, tá vendo? Então na hora de você fazer, é importante você confiar em quem você está fazendo, porque é a tua imagem e mais do que isso, é a tua saúde que você está entregando nas mãos de um profissional e que você só quer o melhor. É ser atendida naquilo que é o propósito, né? Sim. Então cuidado, né, doutora? A doutora falou que é possível queimar. Sim. E aí uma paciente demorou para ter esse atendimento e depois cicatrizou Sim. aquele ferimento, né? Daí... Às vezes, dependendo da queimadura, óbvio, mesmo que seja tratada no momento, não vai ter um resultado assim maravilhoso, porém menos pior do que teria caso não fosse tratado, né? Tá vendo, e a questão de pele negra, né? O pior mesmo é a pele bronzeada. Que ela engana, né? Porque assim, o laser ele vai atingir o pretinho, né? A melanina lá. Sim. E a pele bronzeada, ela tem a melanina até em cima, na camada de célula morta. Ele entende que é também para queimar. Então, aí ele queima superficial. Ai, meu Deus. Então, o que tem que se fazer, né? Tem que ser avisado que é legal passar um pouco essa exposição. Aí tem que fazer um creme clareador por um mês para depois fazer o laser. Que louco! Tá? E durante todo o tratamento de laser e até um mês depois, eu penso um mês depois. Tem uns que falam, é só uma semana, alguns, assim, até aparelhos de laser são seguros, Nossa, mas a gente sabe que o ideal é esperar um mês. Tá para que não tenha queimadura e um escurecimento, às vezes, para sempre. Porque o escurecimento, ele vai ser mais profundo. Ih, gente, daí é mais trabalho, outros tratamentos para começar a agir naquele foco que foi prejudicado também, que a intenção nem era nessa, né? Nós temos mais aí, queimaduras a laser, a gente já falou. Aqui nós temos exemplos, é isso? Uma queimadura? Ai, que dó, gente! Olha os pontos, doutora. Ainda assim, a gente fala que quando é hipercromia, quando fica mais escuro, é menos pior do que quando fica mais claro. Aqui seria menos pior do que... Sim. Quando fica escuro, ele ainda tem uma chance maior de clarear, né? Porque não matou. Vai regenerar também, isso, entendi. E aí, o que a gente pode fazer quando chega numa situação dessa? Quando queima, né? Tá. Durante, assim, queimou. Então, e agora? Tem que fazer compressas geladas, não congeladas, para não queimar mais a pele, né? Geladas. Geladas na pele. Aí a gente acaba usando corticoide em pomada ou às vezes até via oral, dependendo da situação, né? Para desinflamar bem rápido. Usar protetor solar muito, não ir ao sol por um mês. Né? Porque tudo que está machucado e vai ao sol, ele escurece. Entendi. Né? Que seja uma acne que a pessoa espremeu aqui ou que nem espremeu, escureceu. Principalmente as pessoas, por exemplo, a gente que é bem clarinha, a gente quase não mancha, né? Agora uma pessoa, coluna do meio aí, que a gente fala fototipo, né? Que a gente tem o fototipo de 1 a 6, o bem negro, ele até mancha menos do que os medianos ali, isso. Intermediários. Então, eles são mais fáceis. Por exemplo, pessoa oriental tem uma pele muito fácil de queimar, que a gente tem que ter muito cuidado em tudo, né? Tudo que peeling, tudo que vai fazer, né? E
E depois disso daí, Ó, outra coisa, não cutucar nada, não tirar casquinha de nada. E eu tô com uma telespectadora, falou assim que a Camila fez 12 vezes e não deu resultado. Então, o que acontece? Primeira coisa, a gente tem que avaliar se a pessoa não tem alteração hormonal, que tem casos de alterações hormonais, como eu disse, medicamentos que às vezes estão aumentando a frequência. Outra coisa que acontece, existe um tempo que a gente fala, um ideal para fazer o laser. Então a gente tem que naquela temperatura, naquela potência ideal. Você fez demais, você queima, você fez de menos, ele não funciona, ou às vezes ele acaba piorando. O que acontece? Acaba dando até mais, os pelinhos afinam, mas engrossa às vezes em alguns outros locais, aumenta, né? É paradoxal que a gente fala. No lugar de melhorar, vai aumentar o pelo, porque fez uma potência baixa. Por isso que tem que buscar a ajuda de um profissional de verdade na hora de você executar qualquer tipo de tratamento. Ai, doutora, eu queria ficar mais tempo, mas não dá. Muito obrigada, Jaque, a nossa dermatologista explicando tudo sobre depilação a laser. Eu vou ficar com ela aqui mais um pouquinho, que eu tenho dúvidas também. Eu vou pro intervalo, já volto. Fica aí, tá? Beijo na alma de vocês.